Mas é bom, queridos, que Deus, em sua providência, permitiu tratarmos desse tema que é da classe de catecúmenos, junto com a classe de adultos, porque é um tema importante para todos e é possível que nem todos da classe dos adultos, da classe de adultos, já conhecia, já sabia sobre o que é uma igreja reformada. É um tema importante para toda a igreja. Todos nós, presbiterianos, ou que nos dizemos reformados, ou membros de uma igreja reformada, precisamos ao mínimo saber o que creem as igrejas reformadas, o que nós chamamos de famílias de igrejas reformadas. Quais são os pontos fundamentais que uma igreja reformada adota? E na semana passada nós começamos esse estudo e vimos que ser reformado não é só dizer é algo que veio da reforma, é ser tradicional, são os 5 pontos do calvinismo, movimentos neopuritanos. Não. Nós vimos, queridos, nós começamos a ver sobre as distinções, né, da igreja reformada, as escrituras, a soberania de Deus. Então nós vimos na semana passada que uma das marcas da igreja reformada, um dos distintivos da igreja reformada, é ter a Bíblia como autoridade máxima e final. Ou seja, a ideia, meus irmãos, da nossa submissão à Bíblia como palavra de Deus, como nossa regra de fé e prática, né? Submissão às Escrituras como absoluta autoridade em todos os assuntos de fé e prática, porque é a palavra de Deus. Isso nós vimos na semana passada. E nós vimos, queridos, que ter a Bíblia como nossa regra de fé e prática não significa que nós não tenhamos documentos que expressem a nossa fé. Nós, reformados, nós temos os nossos documentos, os nossos símbolos de fé, que são bíblicos, que são baseados nas Escrituras e que expressam aquilo que nós cremos das Escrituras. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem como símbolos de fé a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. E eu disse aos irmãos domingo passado que basta entrar no site da nossa igreja ou baixar o aplicativo da IPJ, que nós temos disponível para download esses documentos. Aliás, inclusive o Catecismo de Heidelberg, que é um outro documento que as igrejas reformadas, né, dos Países Baixos, por exemplo, da Holanda, eles utilizam, né, o Catecismo de Heidelberg. Então, esses são alguns dos documentos, ou eu diria até os principais documentos, que as igrejas reformadas utilizam para expressar a fé. E os irmãos têm percebido também no boletim, por exemplo, cada domingo eu tenho colocado perguntas do Catecismo Maior de Westminster, né? Agora nós temos tratado sobre a pessoa de Cristo, o estado de humilhação de Cristo, né? O estado de exaltação de Cristo. Os irmãos, eu creio que têm acompanhado. Ano passado eu coloquei as perguntas do Breve Catecismo e esse ano tem sido as perguntas do Catecismo Maior. São documentos que expressam então aquilo que nós cremos, as chamadas doutrinas da graça ou doutrinas reformadas e que nos ajudam muito. Nós vimos então a Escritura como única regra de fé e prática. Vimos também, queridos, um outro distintivo da fé reformada, é a compreensão que nós temos acerca do ser de Deus. Quem é Deus? Ele não é como um igual a nós. Ele não é alguém que é um pouco mais poderoso do que nós, e que em algumas coisas ele dirige, outras coisas ele deixa a nossa... Faz assim, faz você e faça... é você que vai mandar, você que vai... Não. Nós cremos, queridos, que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós cremos, queridos, que Deus não somente é o Criador de todas as coisas, mas Ele, segundo as Escrituras, isso não é da nossa cabeça, é a Bíblia que diz isso, Ele reina soberanamente. Sabe por que Davi diz no Salmo 8, que nós vimos há pouco, ó Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra? Porque Davi tinha a compreensão de que Deus reina sobre tudo e sobre todos. Daí ele ter o nome magnífico sobre toda a terra. A doutrina da soberania de Deus que nos ensina que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre a salvação e sobre a providência. Ou seja, a doutrina da providência que ensina que Deus dirige tudo para a glória dEle e para o bem do seu povo.
A soberania de Deus na providência, a soberania de Deus na salvação. Então, é isso que nós cremos, nós vimos isso na semana passada. Ele é o Rei soberano sobre todas as coisas. Muito bem, queridos, e o terceiro distintivo da fé reformada, das igrejas reformadas ou da igreja reformada, tem a ver com a doutrina da aliança, ou nós poderíamos chamar de doutrina do pacto, tão importante para nós, que faz ter sentido, por exemplo, o fato de nós dedicarmos as nossas crianças ao Senhor através do batismo. Não é porque nós imitamos os católicos romanos, é porque nós cremos que Deus fez uma aliança, Deus tem uma aliança com o seu povo, aliança em que Ele promete ser o Deus, o nosso Deus e dos nossos filhos. Foi a aliança que Ele estabeleceu com Abraão, dizendo: eu serei o seu Deus e Deus da sua descendência. Deus que faz para si um povo, e que no Novo Testamento esse povo não é o povo judeu, mas é a igreja do Senhor Jesus. A doutrina do pacto da aliança é a terceira característica das igrejas reformadas, né, que nos mostram a visão da Bíblia como um todo. Eu tenho insistido nisso, e é por isso que nós temos feito a exposição de livros da Bíblia, livros inteiros da forma sequencial, e livros do Antigo e do Novo Testamento. De manhã nós estamos expondo os Salmos. Ano passado nós fizemos a exposição do livro de Neemias, estão lembrados? Esse ano estamos expondo os Salmos de manhã e à noite o livro de Atos. Ano passado nós tivemos a exposição de 1ª e 2ª Pedro, né, de manhã, e tivemos a exposição de Neemias à noite, um dos livros que expomos. Por quê? Para mostrar, irmãos, que este livro não é um conjunto amontoado de livros de histórias desconexas. Não. Este livro, nós temos aqui um conjunto de 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, que tem uma profunda conexão. Daí o que nós lemos ainda há pouco no Salmo 8, vai ter a ver com o que nós vamos ver à noite em Atos 4. Há uma ligação, meus irmãos, porque este livro não conta várias histórias diferentes. Ele conta a história da redenção. E se não entendermos isso, nós não vamos entender a Bíblia. Se não entendermos que a Bíblia, como nós vimos ainda há pouco, que Davi, no Salmo 8, verso 5, não está falando dele mesmo, a ponto do autor aos Hebreus citar. Nós vimos Jesus citando lá em Mateus o Salmo 8, nós vimos o autor aos Hebreus citando o Salmo 8, para mostrar, queridos, que Deus faz uma aliança com o seu povo, e este livro é o livro da aliança, o livro do pacto, que conta a história da redenção, o Deus da aliança redimindo um povo para Ele. Então, percebam que o Antigo e o Novo Testamento revelam o plano unificado de Deus, geralmente mencionado como aliança, ou na teologia, como nós chamamos de pacto, pacto da graça, é o pacto da graça. E a essência da aliança, do pacto, como expressa em toda a Bíblia, é a declaração de Deus ao seu povo: eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Nós encontramos isso lá em Gênesis 17, nós encontramos isso lá em Apocalipse 21, não é interessante? Você tem isso no início da Bíblia, Gênesis 17, você tem isso no penúltimo capítulo da Bíblia, né, do livro de Apocalipse, lá no final. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a história da redenção, o Deus da aliança, dizendo: eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aquilo que Deus promete a Abraão, nós temos o desenvolvimento em toda a Bíblia, e quando chega em Apocalipse, onde nós temos ali a revelação das coisas futuras, nós temos o cumprimento daquilo que ele promete a Abraão. Não é interessante isso? Daí na teologia bíblica a gente usa a ideia de um cordão, o cordão dourado, né? O cordão que tem reino, pacto e mediador. Nós vemos isso, e Cristo em toda a Bíblia. E é curioso porque você pense, por exemplo, nessa declaração, Deus dizendo: eu serei o seu Deus, eles serão o meu
povo. Pense que esse não é um pedido. Não é Deus dizendo assim, você gostaria que eu fosse o seu Deus? Não, não é isso. Eu serei o seu Deus. É uma declaração, não é um pedido. É uma afirmação daquilo que Deus vai fazer por causa de sua natureza, como sendo o Deus de misericórdia, o Deus de graça, o Deus que é gracioso. Irmãos, percebam que o que Deus faz não é porque nós motivamos isso por um pedido, é porque Deus resolveu fazer. O Deus da aliança estabelece uma aliança com um povo, não porque esse povo foi em busca desse Deus. Quando nós lemos, por exemplo, a respeito de como Deus faz essa aliança com Abraão, Deus vai a Abraão e faz uma aliança unilateral com Abraão. Não é que Abraão um dia parou e disse assim, olha, eu preciso de um Deus, eu vou buscar o Deus Criador para ser o meu Deus, o Deus da minha família, o Deus da minha descendência. Deus vai a Abraão. Não é que Abraão diz assim, eu vou estabelecer uma aliança com o Senhor. É Deus que resolve estabelecer uma aliança com Abraão. Não é que ao estabelecer uma aliança com Abraão, Abraão toma parte e promete fazer coisas. Aliás, o texto, nós não temos tempo para ler todas as passagens, mas é digno de nota quando Deus faz aliança com Abraão. E Deus dá ordens a ele, e Abraão pega um animal, e Abraão parte um animal no meio. E era comum, na cultura daqueles dias oriental, quando era feito um acordo, hoje você vai a um cartório, você assina, você reconhece firma. Naqueles dias não era assim. Quando era feito um acordo, um pacto, um animal era partido ao meio, e separava as duas bandas, as duas partes, e as pessoas que faziam aquele acordo, elas caminhavam no meio daquelas duas partes, sobre aquele animal. E o acordo era o seguinte, quem quebrar o acordo, vai acontecer com ele o que aconteceu com esse animal, vai pagar com a vida. Era esse. E é interessante que Abraão vai e segue o que Deus manda, e ele pega um animal e ele abre o animal. E diz a Bíblia que, quem é que passa entre as partes do animal? Vocês estão lembrados? Deus. E é Deus dizendo o seguinte, se eu quebrar o pacto, deve acontecer comigo o que aconteceu com esse animal. E se você quebrar o pacto, deve acontecer comigo o que aconteceu com esse animal. O homem quebrou o pacto. E quem é que paga com a própria vida? Cristo, o próprio Deus. Os irmãos estão entendendo o que é a aliança que Deus estabelece com o seu povo? Não é uma aliança de dizer assim, olha, eu vou ser o Deus de vocês, e vocês devem ser perfeitos, e se vocês não forem perfeitos, a aliança acabou. Eu vou fazer uma aliança com vocês, e se vocês não forem perfeitos, e nós não fomos perfeitos, a aliança continua, porque Cristo paga na cruz do Calvário. Estão entendendo a profundidade desse pacto? Estão entendendo a gloriosidade, a graciosidade desse pacto, a fidelidade de Deus nesse pacto? Deus paga com a própria vida em Cristo Jesus para manter esse pacto de pé. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos na família da aliança. Nós só estamos, irmãos, inseridos na família da aliança, do pacto, porque Cristo obedeceu em nosso lugar de forma perfeita. Porque Cristo pagou com a própria vida na cruz do Calvário a culpa dos nossos pecados. Olha o que a Confissão de Fé de Westminster diz sobre o pacto. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência, como ao seu Criador, e devem, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Em outras palavras, a criação deve obediência perfeita ao Criador. Mas nunca, se dependesse da criação,
Deus agiria, nós receberíamos alguma coisa boa, porque nós não somos bons e nós pecamos contra Deus. Se fosse depender da humanidade fazer algo de bom para receber as bênçãos de Deus, a humanidade inteira estaria perdida. Lembra o que Paulo diz lá em Romanos 3:23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam agora de que aquele que é glorioso, cujo nome é magnífico, os salve. Em Romanos 6:23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, queridos, pensem comigo. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus o colocou no jardim. Davi nos fez lembrar no Salmo 8 o que Gênesis diz. Deus coloca o homem e diz assim: domine sobre a terra, sujeite a terra. Mas o que o homem fez? Pecou contra Deus. Deus disse assim: vocês podem comer de toda a árvore que tem no jardim. E devia ter muita coisa, meus irmãos. A gente vai na feira, a gente às vezes fica maravilhado com a variedade de frutas, de sabores, de cores, de aromas. Imagina como era no Éden. E Deus diz assim: comam do que vocês quiserem, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas é daquela árvore que a mulher toma do fruto, come, e dá ao seu marido que come também. E Deus havia dito: porque do dia em que dele comeres, certamente vocês vão morrer. E Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte. E a questão é, como a humanidade que peca, porque Adão era o nosso representante, você pode dizer assim: mas eu não tenho nada a ver com Adão, foi ele que pecou. Não, você tem a ver sim, porque Adão era o nosso representante, quer queiramos ou não, é o que na teologia a gente chama de cabeça federal. Adão era o cabeça federal, o representante da raça humana. E o que ele fez? Ele condenou toda a raça humana. Daí Paulo dizer que em Cristo nós fomos condenados, em Cristo não, em Adão nós fomos condenados. Mas em Cristo, segundo Adão, e é assim que Deus resolve o problema, porque se o primeiro Adão condenou toda a raça humana, o primeiro Adão não foi capaz de obedecer de forma perfeita, é o que na teologia a gente chama de pacto das obras. Deus envia o segundo Adão, que não poderia ser um anjo, que tinha que ser humano, porque tinha que ser representante da raça humana. Precisou o próprio Deus se fazer homem, se fazer humano, para conseguir obedecer, para que fosse obediência perfeita, para que a lei fosse obedecida de forma perfeita. E então a justiça satisfeita. É por isso que nós somos salvos. Não é a salvação de graça no sentido de, tudo bem, Deus mudou de ideia. Não, Deus continua exigindo obediência perfeita. Mas isso é cumprido em Cristo, que veio ao mundo e obedeceu de forma perfeita e levou sobre a cruz a culpa dos nossos pecados. Então, se dependesse de nós estaríamos perdidos. Mas aquele cujo nome é magnífico, ele resolve por amor e graça nos salvar, quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados, Efésios 2. A teologia reformada, então, observa a estrutura do pacto na Bíblia como um elemento crucial, fundamental na conclusão do plano da redenção. Como Deus iria redimir um povo se ele não estabelecesse uma aliança com esse povo? Deus quer redimir um povo, Deus quer redimir parte da humanidade, aqueles que ele resolveu salvar. E o que ele faz então com aqueles que ele resolve salvar, que não mereciam ser salvos? O ponto fundamental é, ninguém merecia ser salvo. Às vezes eu ouço gente dizendo contra as doutrinas da graça, a teologia reformada, fala, Deus é injusto, porque resolve salvar uns e não salvar aos outros. Não, Deus não é injusto coisa nenhuma. Quem é que merecia ser salvo? Qual é a resposta, irmãos? Ninguém. Aí Deus resolve usar de graça a misericórdia e salvar alguns. Ele está sendo injusto? Não. Ele está sendo misericordioso e gracioso com quem ele quer ser. Paulo, em Romanos 9, deixa isso claro. Né? Romanos 11 também. Paulo diz assim, olha, Deus age de misericórdia com quem ele quer. Então, como é que Deus resolveu agir de misericórdia e redimir um povo para ele? Fazendo uma aliança. Estão entendendo? Qual é a base da doutrina da aliança? É Deus redimindo, querendo, desejando redimir um povo para ele. Separar um povo para ele. Lembra o que Pedro diz na sua epístola? Vocês são o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo o quê? De propriedade exclusiva
de Deus. É um povo que Deus separa para Ele e faz um pacto dizendo: eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Então, quando nós somos abençoados, não é porque nós somos bons, mas é porque Deus está sendo fiel à aliança. Ontem eu preguei aqui no culto do presbitério, Josué 1, onde Deus diz assim para Josué: você fará esse povo entrar na terra prometida e o povo vai possuir a terra. E Deus não diz assim: olha, Josué, se você se esforçar muito, o povo vai conseguir entrar na terra. Josué, se você, olha, eu estou confiando em você, estou acreditando em você. Se tudo der certinho, o povo vai se estabelecer. Não, Deus não diz nada disso. Assim, o povo vai conquistar. Porque eu prometi, como eu prometi a Moisés, como eu prometi aos patriarcas. É o Deus da aliança fazendo cumprir as suas promessas. Sabe por que eu tenho certeza da salvação? Não é porque eu me acho bom, alguma coisa assim, mas porque Deus prometeu salvar aqueles que Ele escolheu. E Ele vai cumprir a sua promessa. Sabe por que eu tenho esperança na salvação da igreja de Cristo? Não é porque eu tenho esperança em mim ou na igreja, mas no Cristo, que é o Senhor da igreja, que prometeu salvar os seus. Que disse assim: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, e aqueles que o Pai me enviar, de modo nenhum, lançarei fora. Que Paulo diz que aos que Deus predestinou, a esses justificou, e a esses também glorificou. É o Deus da aliança que vai cumprir a sua aliança. Por essa razão, a teologia reformada frequentemente recebe o apelido de teologia do pacto, ou teologia da aliança. A teologia reformada faz distinção entre 3 pactos principais. Não é o nosso propósito aqui, por causa do tempo, tratar desses pactos aqui. Isso nós vamos, se a gente conseguir, vamos tratar disso na classe de catecúmenos. Aqui é só dizer o que nós cremos. Não dá para estudar sobre o que é o pacto da redenção, o pacto das obras e o pacto da graça. Mas em linhas gerais, Deus na eternidade escolheu separar para si um povo, salvar para si um povo. É o pacto da redenção. Deus fez com o homem o pacto das obras, com Adão, dizendo: obedeça de forma perfeita e você vai continuar tendo vida. O homem pecou, desobedeceu, e daí vem o pacto da graça. Deus graciosamente dá salvação para pessoas que não mereciam ser salvas, mas que precisavam, e Deus o faz em Cristo Jesus. Então nós temos na teologia reformada os 3 pactos: pacto da redenção, pacto das obras ou pacto da graça. É também chamado de aliança da redenção, aliança das obras ou aliança da graça. E não é significativo que os casados usem uma aliança? Não é significativo isso? O que é uma aliança? Ainda estou conseguindo tirar a minha, por enquanto, né? É porque é nova. A aliança simboliza uma união. Simboliza uma união. E a palavra aliança na Bíblia, ela aparece cerca de 270 vezes. No grego é diatek, no hebraico é bedit, significa um acordo, um pacto. E Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. E o que é o casamento? O casamento, instituído por Deus, é quando um homem e uma mulher representam, simbolizam este relacionamento que Deus, esse pacto que Deus fez com o seu povo, entre eles. Por isso que um casamento envolve amor, envolve fidelidade, envolve honra, porque Deus, ao estabelecer uma aliança com o seu povo, Ele age com amor, com fidelidade, com cuidado, e assim que o casamento dos crentes deve ser. E às vezes a gente diz assim: não, eu não aguento mais aquela pessoa, não quero. Já imaginaram se Deus fosse agir assim conosco? Esse povo é muito difícil, a igreja é imperfeita, não os quero mais. Graças a Deus, Ele se mantém fiel, apesar da nossa infidelidade. Adão e Eva falharam sob o pacto das obras, mas Deus condescendeu e prometeu a eles a redenção através de um filho de Adão. Quando nós olhamos para Gênesis 3, nós vemos o homem quebrando o mandamento. Deus faz um pacto dizendo: obedeça de forma perfeita e você vai continuar tendo vida. Bastava Adão continuar obedecendo de forma perfeita, ou seja, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto, e ele continuaria tendo vida. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha comunhão com a criação, ele tinha comunhão com a sua esposa. Mas ele quebrou o pacto. E Gênesis 3 mostra
essa quebra do pacto. E quando chega no verso 15, porque Deus trata com o homem, primeiro Deus diz assim: onde você está? O homem se escondendo. A quebra do pacto faz o homem começar a experimentar aquilo que ele não conhecia: medo, vergonha. E aí o homem tenta se esconder de Deus, tenta resolver o problema se escondendo de Deus, não resolve o problema. E aí Deus diz: por quê? Onde você está? Aí o homem diz assim: porque eu tive medo, me escondi, porque estava nu. Aí Deus diz: mas quem fez você saber que estava nu? Você comeu do fruto que eu te proibi? Você quebrou o pacto? Aí o homem nem tem coragem para dizer assim: eu quebrei o pacto. Ele diz assim: não, foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu do fruto. Aí Deus vai tratar com a mulher, ela não age muito diferente do homem, diz: não, foi a serpente. Um vai pondo a culpa no outro, né? E aí Deus vai tratando com cada um. Quando chega com a serpente, Deus diz assim: porém inimizade entre você e a descendência da mulher. E a sua descendência, virá e você ferirá o calcanhar, mas este ferirá a cabeça. De quem Deus está falando ali? Quem que viria o descendente da mulher que viria ferir a cabeça da serpente? Percebam que é Deus prometendo a redenção através de um filho de Adão. Aquilo que o homem quebrou, condenando toda a raça humana, Deus enviaria um descendente da mulher, um descendente de Davi, que diferente de Adão, que diferente de Davi, seria perfeito. E obedeceria e faria o que Adão não conseguiu fazer. Obedeceu toda a lei do Pai. E ainda assim levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Em Gênesis 3,15, nós temos o que na teologia é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Nós já temos ali Deus mostrando ao plano da redenção, que Ele enviaria o Redentor para a família, para o povo da aliança. Então, através desse ato, Deus instituiu o pacto da graça, que foi reafirmado repetidamente a Abraão, a Moisés, aos seus descendentes. Aliás, por que Deus não destruiu toda a terra no dilúvio? Já pararam para pensar nisso? Por que Deus separou uma família, mandou um homem aparelhar uma arca, um meio de salvação, e preservou aquele homem e a sua família? Para cumprir o que Ele tinha prometido no verso 15 de Gênesis 3. O descendente da mulher viria ferir a cabeça da serpente. Se Deus destruísse toda a raça humana, como Ele iria cumprir a sua promessa de redenção em Cristo? Foi por isso que Deus preserva a vida de Noé. Não é porque Noé era muito bom. Deus o faz fiel e o faz aparelhar uma arca, um meio de salvação. A arca apontava para quem? Quem é, meus irmãos, a nossa arca? Cristo. Jesus é o nosso meio de salvação. Então, através deste ato, Deus institui o pacto da graça. E Ele vai repetindo aí nós temos o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Não temos tempo para falar sobre os pactos. Então, meus irmãos, a doutrina da aliança ela é muito cara para nós reformados, porque mostra que Deus estabeleceu uma aliança conosco e prometeu ser o nosso Deus, e Ele tem sido Deus fiel. E quando nós dedicamos os nossos filhos ao Senhor através do batismo, é porque nós cremos que Deus prometeu ser o Deus de Abraão e da sua descendência. E é confiados na graça do Senhor, não em méritos nossos ou dos nossos filhos, mas amparados na graça, esperando na misericórdia e no amor do Senhor, é que nós dedicamos os nossos filhos dizendo: Senhor, sê o Senhor o Deus deles, e nos abençoe para que possamos criá-los na família da aliança. Por que é que nós trazemos os nossos filhos, e para nós reformados é tão importante as crianças na igreja? Porque para que os nossos filhos cresçam no ambiente da graça, no ambiente da aliança, para que possam ser cuidados pelos demais membros da família da aliança, para que possam ser amados, protegidos. Vocês estão entendendo o que é a igreja no conceito reformado? É uma família que cuida uns dos outros. Eu trago os meus filhos aqui, meus irmãos, na esperança em Deus e na expectativa que Deus use a vida de vocês também, para protegê-los, para instruí-los. É claro que a responsabilidade maior é minha e da minha esposa como pais. Mas como é bom ver meus filhos crescendo no ambiente da graça, da aliança.
sendo aqui cuidados, amados, protegidos. E como eu disse, eles não são a igreja do futuro, a igreja de hoje, porque eles fazem parte da família da aliança. O conceito família da aliança é muito precioso. É uma bênção que eu vejo alguns irmãos nossos de outras denominações que não entendem e perdem esse conceito, e deixam de desfrutar desse conceito da família da aliança. Mas como eu disse, não é esse o nosso assunto principal. Aqui a ideia é apenas mostrar o que nós reformados cremos. Nós cremos na Bíblia como regra única de fé e prática. A autoridade suprema não é a palavra do pastor que é a autoridade suprema, é a palavra de Deus. Nós cremos, meus irmãos, também no Deus que tem soberania sobre tudo. É Ele quem reina, é Ele quem manda, é Ele quem tem todo o poder. E é por isso que é a Ele toda a glória. E nós cremos na doutrina da aliança. Deus estabeleceu uma aliança. Deus estabeleceu através de Moisés uma aliança, prometendo ser o Deus, com Abraão, uma aliança, prometendo ser o Deus de Abraão e da sua descendência. E Paulo vai dizer que nós somos descendentes pela fé de Abraão. Nós somos a família, o povo da aliança. Um outro distintivo, queridos, da doutrina reformada é a lei de Deus. Já ouviram frases do tipo, a salvação é pela graça, então nada da lei. Então nós não precisamos do Antigo Testamento, nós não temos que cumprir lei nenhuma. Às vezes, queridos, quando nós vamos falar sobre a salvação pela graça e contra o legalismo, o que é o legalismo? É acreditar que pela lei alguém poderá ser salvo. Só que com isso nós corremos o risco de, sabe aquela frase de quando você vai jogar a água suja da bacia, não jogar o bebê junto? Você tem que jogar a água suja, não precisa jogar o bebê junto, né? Às vezes, na hora de falar contra o legalismo, nós podemos parecer entender que a lei de Deus não tem importância. E aí cairmos na libertinagem. Paulo combate isso escrevendo aos Gálatas. Ele escreve que nós somos livres em Cristo, mas livres não para viver de qualquer jeito, para viver em santidade, para viver em obediência à lei. E por não entender isso, ou muita gente está no legalismo, você precisa obedecer a palavra de Deus se você quiser ser salvo. Deus exige obediência de você, e se falhar você perde a salvação. Isso é legalismo. Nós não somos salvos pelo nosso cumprimento da lei, por um simples fato. Qual é o fato? Se a salvação fosse pela obediência da lei, quem seria salvo? Ninguém. Pense nos 10 mandamentos. Vamos pensar no primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Lá em Êxodo 20, no verso 3, quando Deus diz isso, pensem, não terás outros deuses diante de mim. O que pode ser um Deus diante do Senhor? O que pode ser um Deus? Nós tratamos sobre isso quinta-feira passada. O que pode ser um Deus diante do Senhor? Qualquer coisa. Qualquer coisa. A minha carreira pode ser um Deus. Quando eu coloco na minha carreira a minha esperança, a minha satisfação acima de tudo. Um cônjuge, um filho, um bem material. Qualquer coisa que estiver a sua esperança de vida, a sua segurança, é um ídolo, é um falso Deus. E você está quebrando o mandamento de servir somente ao Senhor, de adorar somente ao Senhor. Quantas vezes nós colocamos, aí fala assim, não, nós praticamos a idolatria. Não, eu não pratico idolatria. Eu não tenho imagens de escultura. Você não precisa ter imagem de escultura para praticar idolatria. Basta você colocar a sua esperança, a sua segurança em qualquer outro que não seja no Senhor. São os ídolos do coração, pecado de idolatria. Eu acho que esse por vezes eu pratico. Toda vez que a minha esperança e segurança estiver em qualquer um que não seja o Senhor, pecado de idolatria. Vamos pegar um outro mandamento. Não cobiçarás. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, para o Sermão do Monte, por exemplo, Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar com intenção impura, já adulterou. Opa! Irmãos, e a Bíblia vai dizer que quando nós tropeçamos num mandamento, nós quebramos todos. Aí a pergunta continua, quem é que pode ser salvo, se a salvação for por cumprir a lei?
A resposta é ninguém. E é por isso que Jesus veio ao mundo. E é por isso que Jesus obedeceu toda a lei em nosso lugar. Mas isso não significa que a lei de Deus, então agora, já que a salvação é pela graça, não é pela minha obediência da lei, mas é a obediência de Cristo, agora eu posso viver de qualquer jeito. Só que você vai lá para Efésios 2, abra sua Bíblia em Efésios 2. Eu estou citando versículos, mas nós ainda não lemos, né? É importante que leiamos Efésios 2. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, que é a que nós temos utilizado aqui na igreja. Efésios já começa, eu citei esse versículo, mas eu quero ler agora. Olha como o texto começa. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, quando nós havíamos quebrado a lei. Foi quando nós estávamos como... qual é a palavra quando alguém infringe a lei? Qual é a expressão que pode ser usada? Não, qual é a condição da pessoa que infringiu a lei? Ela é culpada, ela é o quê? Um transgressor. Quando nós estávamos como transgressores da lei, Deus nos deu vida. Aí, ele diz no verso 2, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha aí a doutrina da aliança, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de quem? É um presente que a gente recebe de quem? De Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é maravilhoso isso? Nós não somos salvos porque nós praticamos as boas obras, porque se dependesse disso, ninguém seria salvo. Deus resolve nos salvar, nós estávamos mortos nos delitos e pecados, Ele nos dá vida para que a gente pudesse responder, para que pudéssemos responder. Aí vem alguém e, ok, eu entendi isso. E é libertador isso, não é? Não depende de mim, depende de Deus. E aí eu dou glória a Deus pela salvação. E eu digo, bom, como não é pelas obras, ótimo, vamos viver de qualquer jeito. Não, você não pode parar a leitura nesse versículo. Você tem que continuar. Aí vem o verso 10. Pois somos feitura dele, a palavra aí do grego é poema, né? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Então, a palavra não está dizendo, olha, a lei de Deus não serve para nada. Aliás, a lei de Deus serve, inclusive, para revelar o nosso pecado. E a palavra não está dizendo assim, vocês são salvos pela graça, ótimo, deixa a lei de lado. Não. A lei não nos serve para a nossa salvação. Mas agora, salvos pela graça, tendo o Espírito Santo habitando em nós, tendo, meus irmãos, os meios de graça, tudo o que precisamos para viver uma vida agradável ao Senhor, devemos buscar cumprir a lei de Deus. Estão entendendo? Nós fomos salvos para obedecermos à lei. Não somos salvos pela obediência da lei, mas somos salvos para obedecer à lei. Quando nós olhamos para Êxodo, Deuteronômio, nós percebemos que Deus não dá a sua lei quando o povo está no Egito. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Liberta o seu povo. E aí Deus vai guiando o seu povo no deserto. Aí Deus dá a sua lei. Primeiro Deus liberta, depois Deus dá a lei. Nós não somos libertos porque somos cumpridores da lei, mas somos libertos para cumprirmos a lei do Senhor. Eu vou conseguir obedecer de forma perfeita? Não. Mas devo buscar cumprir? Devo. A lei de Deus, as igrejas reformadas sempre destacaram o valor da lei.
tanto para o crente quanto para o descrente. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus, a lei de Deus é só para o crente. Não é. Não é. O que é a lei? Olha a definição que o Stephen Smallman ele dá. A lei é aquilo que Deus nos revela que devemos fazer para Ele. Os elementos mais essenciais da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e são geralmente mencionados como a lei moral para distingui-la das leis civis e cerimoniais. Nós temos, pelo menos, eu vou citar aqui, 3 aspectos da lei, ou 3 linhas de leis na Bíblia. Nós temos, por exemplo, e confundir isso dá um grande problema. E eu vejo gente confundindo isso, igrejas confundindo isso. Nós temos as leis, por exemplo, vamos citar as leis cerimoniais. Essas leis foram dadas para o povo de Deus no Antigo Testamento, que apontavam para aquilo que Cristo faria. É por isso que nós lemos Levíticos, e lemos sobre os sacerdotes, sobre como o sacerdote deveria se purificar, e como o sacerdote deveria oferecer sacrifício para a expiação do pecado do povo e dele mesmo, como deveria ser o animal, como deveriam ser todos os aspectos, e o que podia fazer, o que não podia fazer. As leis cerimoniais. Aquelas leis apontavam para o que Cristo faria. É muito importante quando você for ler Levíticos, você ler Hebreus também, porque o autor aos Hebreus vai mostrando, aquilo era sombra, aquilo apontava para o que o Cordeiro de Deus fez, para que o nosso sumo, para aquilo que o sumo sacerdote Cristo Jesus faria de uma vez por todas. É por isso que a Bíblia diz que na cruz do Calvário, quando Jesus é crucificado ali, o que acontece com o véu do templo? Se rasga de cima a baixo. E é por isso que o autor aos Hebreus vai dizer assim que agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Temos acesso a Deus através do nosso sumo sacerdote que é Cristo. Então não vá pegar uma lei lá de Levíticos e dizer assim, olha, hoje nós vamos criar um altar, e é por isso que nós não temos altar na igreja. Esse lugar aqui, esse não é altar, é o lugar da pregação, os irmãos da música ficam, mas não é altar, porque altar é local de sacrifício. Nós não temos que fazer sacrifícios. Mas no Antigo Testamento tem tanto sacrifício? Tem. Mas eram as leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso, nós não seguimos as leis cerimoniais. Bom, além das leis cerimoniais, que Cristo cumpriu, por isso ninguém tem que ficar fazendo sacrifício, não precisamos de incenso, não precisamos de nada disso, porque Cristo é o sacrifício, é aquele que se entregou de uma vez por todas. Havia no Antigo Testamento as leis civis, para Israel como nação. Nós temos que seguir as leis civis do Antigo Testamento? Não. Quais leis nós seguimos? Do nosso país. As leis civis, o Código Civil do nosso país. Mas havia também as leis, eu vou colocar uma a mais, as leis profiláticas, tinham a ver com a saúde do povo. Não coma determinado tipo de carne, porque podia fazer mal para a saúde. E nós seguimos essas leis, se fizer sentido para nós hoje. No Antigo Testamento era proibido comer carne de coruja. Você vai comer carne de coruja hoje? Coruja come rato. No Antigo Testamento dizia que não podia tocar, a pessoa morreu, não pode tocar. Do que a pessoa morreu? Era doença contagiosa? Não sabia. E hoje? Hoje sabe. Então, é proibido você tocar, se não é nada, não morreu de doença contagiosa. Determinadas carnes. Aí as pessoas pegam determinadas leis que eram para a saúde do povo, e hoje pode ser diferente, porque talvez o preparo seja melhor. Diz, não pode, porque no Antigo Testamento. Então a gente tem que discernir. Bom, o que mais nos interessa? Lei moral, as leis morais, os 10 mandamentos. Continuam para hoje? Continuam. Para todos nós, para todos os tempos, até Jesus voltar. Ao ensinar a lei, os cristãos reformados mostram que na Escritura a sua essência é amar a Deus com todo o nosso coração, mente e alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Lá em Deuteronômio 6, é um Shema, porque Shema em hebraico é ouve. Lá em Deuteronômio 6 nós lemos a partir do verso 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma.
E Jesus, lá em Mateus 22, vai dizer de todo o teu entendimento, né? E amar ao próximo como a nós mesmos. E se vocês perceberem, e Jesus repete isso em Mateus 22, 37 a 39, é o resumo dos 10 mandamentos. Porque amar a Deus sobre todas as coisas tem a ver com os 4 primeiros mandamentos. E amar ao próximo como a nós mesmos tem a ver com os 6 mandamentos, os outros mandamentos, dos 6 até o 10. Então, esses 2 mandamentos do Antigo Testamento foram citados, né, juntos por Jesus, como a essência da lei. Alguém pergunta para Jesus, qual é o principal mandamento da lei? Jesus, em Mateus 22, diz, ame a Deus sobre tudo e ame o próximo como você ama você mesmo. Desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E Paulo, né, e por Paulo, como cumprimento da lei, em Romanos 13, Paulo fala que esse é o cumprimento da lei. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Tradicionalmente, a Igreja Reformada tem ensinado 3 usos da lei. Nós não vamos ter tempo de considerar sobre cada um deles, mas qual é o primeiro uso da lei? É o uso geral, da sociedade em geral. A lei moral pode ser vista como a revelação de Deus sobre o melhor modo de vida para a humanidade. Vocês já perceberam? Inclusive, eu não tenho conhecimento, né, das leis do direito, como quem faz o curso de direito, mas nós percebemos que nas leis que as sociedades usam, isso não é de hoje, é antigo, nós temos elementos dos 10 mandamentos, do não matarás, não furtarás, não. Aquilo que Deus traz na sua palavra faz muito sentido para a vida em sociedade. Mesmo sociedades que não creiam em Deus, ou não creiam na Bíblia como palavra de Deus, usam os princípios da lei de Deus, porque são princípios aplicáveis para que as sociedades possam viver com ordem, possam viver com condições de vida, porque já imaginou a anarquia? Cada um faz o que quer. Eu posso tomar o que eu quiser de quem for, não existe propriedade privada, eu posso tirar a vida de quem eu quiser. Imagina como se fosse um mundo sem leis, e essas leis têm como base aquilo que Deus deixou. Então, o primeiro uso da lei, de acordo com os reformados, é direcionado para a sociedade em geral. E os 10 mandamentos devem servir, né, para a sociedade em geral, principalmente os mandamentos que têm a ver com o nosso semelhante, os 6 últimos mandamentos, né? Tem a ver com não furtar, não tirar a vida, não cobiçar, não dizer falso testemunho. Imagina se você pudesse falar o que você quiser de qualquer um, inventar a história, você prejudica o outro. Isso é crime, difamação, né? Então são mandamentos que servem para a sociedade como um geral. Agora, existe o segundo uso da lei. Tem relação com mostrar-nos nossa necessidade de um Salvador. A lei, meus irmãos, ela não é suficiente para nos salvar. Por isso Cristo veio e cumpriu a lei. Porque nós não temos condições de cumprir a lei completamente, perfeitamente. Mas a lei revela o nosso pecado. Como que eu sei que eu sou pecador? Como que um ser humano pode chegar à compreensão de que ele é pecador? Através da lei. Quando eu percebo que eu não consigo cumprir a lei, eu me torno consciente do meu pecado e da minha necessidade de um Salvador. Lá em Romanos, Paulo desenvolve, né, esse segundo uso da lei nos capítulos 1 a 3. Né? Vejam, por exemplo, abram aí Romanos 3, nosso horário já está encerrando, mas eu quero ler essa passagem com os irmãos, para os irmãos entenderem esse segundo uso da lei. Romanos 3. Vamos ver aqui os versos. Romanos 3, a partir do verso 20. A partir do 19. Olha o que ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Percebam? Por causa da lei, todo mundo se torna culpável. Se não tivesse lei, não haveria culpa, porque não haveria desobediência, não haveria quebra da lei. Mas a lei existe e torna todo o homem culpável.
Aí vem o verso 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É pela lei que nós temos consciência do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebam? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Percebem? Nós não temos condições de sermos salvos pela lei, pelo nosso cumprimento da lei. Mas Paulo vai dizer aqui, é de forma gratuita, através de Cristo. E foi isso que Lutero entendeu, que explodiu no coração de Lutero. Porque ele tentava ser justificado mediante as obras dele. E ele se autopenitenciava, ele se autoflagelava, fazia jejuns de sono, jejum de comida. Até que ele olha para Romanos 1 e ele entende, o justo viverá por fé. E aquilo explode no coração de Lutero, que ele entende, sim, a salvação é pela fé em Cristo, aquele que cumpriu a lei de forma perfeita. Então, o segundo uso da lei tem relação em nos mostrar a necessidade de um Salvador. O problema de Lutero não era entender que ele precisava de um Salvador, era achar que ele podia ser um Salvador, se auto-salvar. Até que ele entende que Cristo cumpriu a lei e nós somos justificados através de Cristo. E por último, o terceiro uso da lei, este uso é para nós, povo de Deus. Uma vez que nossos corações tenham sido transformados pelo Espírito, e há um desejo de obediência dado por Deus, a lei oferece ao crente um esboço de um novo modo de vida. Por exemplo, o Sermão do Monte, Mateus 5 até o capítulo 7. É a ética do reino. Nós fomos salvos para obedecer ao Senhor, para amar ao Senhor, para amar ao nosso próximo, para obedecer à lei do Senhor. Ok, irmãos? Eu vou deixar, desculpem os irmãos da classe dos adultos, né? Não vão acompanhar o restante da aula, mas eu vou deixar para a próxima aula, para trabalhar na classe de catecúmenos, a igreja. Nós vamos falar ainda sobre a igreja, mas antes de nos despedirmos, para que os irmãos da classe aqui, dos adultos, não fiquem sem isso, quais são as marcas de uma igreja verdadeiramente de Cristo? Os reformadores chegaram a um consenso nessas três marcas: a pregação fiel da palavra, a correta administração dos sacramentos e a administração da disciplina eclesiástica. Para uma igreja ser considerada verdadeiramente de Cristo, precisa haver a pregação fiel da palavra. Os sacramentos devem ser ministrados de forma correta. Então tem que ter um ministro do Evangelho, tem que ter o elemento, no caso do batismo a água, no caso da ceia, o pão e o vinho, né, o fruto da uva. E precisa ter a pessoa que tem fé. E por último, a administração da disciplina eclesiástica. Uma igreja verdadeiramente de Cristo tem ordem, tem decência. E se há pecado, o pecado deve ser tratado. E é por isso que existe a disciplina. Essas são as marcas de uma igreja de Cristo. E o reino de Deus? Bom, vamos deixar essas dois últimos pontos para a semana que vem, a igreja e o reino de Deus. Mas para que os irmãos da classe dos adultos saibam, então são esses os distintivos da fé reformada. Escrituras sagradas, soberania de Deus, a doutrina do pacto, da aliança, a lei de Deus, a igreja, isso envolve governo, envolve sacramentos, e o reino de Deus. Tá bom? Alguma dúvida, irmãos?